poder de se lembrar, em memória de mim. Eu estava estudando essa palavra na semana passada, vocês viram, vamos orar também pela casa do Daniel. Vocês viram que hoje não tem Daniel na porta, né? O Vinícius não faz muita falta. O Vinícius, Felipe, agora faltou, só vinha Felipe, Vinícius. O Felipe não está bem. Então, em nome de Jesus, esteja orando por ele, amém? Ele não participou ontem porque já não estava bem. Então, vamos cobrir a vida de Daniel, tá? De sua esposa, em nome de Jesus. O poder de se lembrar, em memória de mim, é a nossa palavra hoje. 1 Coríntios 11, 23, 26. Está dando um eco, né, filho? 1 Coríntios 11, 23, 26. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em... Faça isso em... Da mesma forma, ele também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem. Porque sempre que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, fala conosco. Estou clamando pela Tua presença desde a madrugada. Fala conosco agora, é a hora do nosso mover. Senhor, é o tete a tete contigo. Essa palavra, Senhor, não é para ninguém, é para todos nós. Aonde chegar essa palavra, que haja um mover no nosso espírito, em nome de Jesus. Nosso conceito, querido, de lembrar, a palavra lembrar, é bem diferente da cultura hebraica. Bem diferente. Quando a gente pesquisa lá, assim também como o conceito de testemunhar. Hoje nós vamos ter o testemunho de fulano. Aí a pessoa vai na frente. Isso foi tão distorcido e tão perdido. Sabe que a pessoa hoje não quer, ninguém quer testemunhar. Por quê? Porque vão ficar com inveja de mim. Porque eu não posso contar a bênção que recebi. Isso foi distorcido. Testemunhar tem um significado muito mais amplo do que a gente está imaginando. Não posso contar, senão vão ter inveja. Muito além disso. E o nosso conceito de lembrar, testemunhar, então é bem diferente. Lendo, pesquisando, aprendi recentemente sobre o poder da história. Repete comigo, o poder da história. De novo. O poder da história. E eu quero dividir isso com vocês hoje. O poder da história. Um rabino messiânico, uma vez eu tive uma aula com um rabino messiânico, quando a gente estava fazendo teologia, e ele perguntou àqueles que estavam ouvindo: vocês sabem o poder, o significado da palavra hebraica para testemunho? Se eu perguntar para você o que é testemunhar, testemunho é aquele quando a gente vai lá na frente, a gente conta. Às vezes as pessoas aumentam, né? Porque eu levei 20 tiros, né? E eram 2. Mas o Senhor não precisa dessa glória falsa, né? Ele não precisa dessa glória falsa. E testemunha é outra coisa. Testemunho, se você abrir no nosso dicionário hoje, vai estar lá: confirmar, atestar, afirmar, declarar ter visto. Isso é testemunho para a gente. No tempo de Jesus, a palavra não significava simplesmente transmitir algo do passado. Não era só isso. Seu verdadeiro significado de testemunhar era repetir uma ação. Repetir uma ação ou fazê-la acontecer novamente. Então, quando nós lemos lá, em memória de mim, o meu testemunho, nós estamos repetindo uma ação. Nós estamos dando um jeito de
novamente, fazer de novo, abrir espaço para que aconteça novamente. O povo de Deus, eles foram ensinados que quando compartilhamos sobre o que Deus fez no passado, isso libera o mesmo poder no presente. Olha que tremendo isso. Então, quando a gente conta, quando a gente faz, quando a gente está aqui todo mundo em Santa Ceia, em comunhão, é uma ação que a gente está fazendo no presente. Ah, mas isso foi a não sei quantos milhões. Agora, nós estamos revivendo isso agora, abrindo a porta do testemunho agora, para hoje, para liberar o mesmo poder. Em outras palavras, o poder é liberado para fazer de novo um testemunho. Então, querido, gira o cabeção, mas mantenha o foco na palavra hoje. Mantenha o foco na palavra hoje, porque o seu testemunho é o que vai gerar hoje aquilo que o Senhor já fez no passado. É na tua vida, é na tua casa. Essa é uma das razões a qual é tão importante passar o nosso testemunho para outros mais jovens. Por que as meninas? Por que a palavra diz as mulheres mais velhas ensinem as outras? Eu estava conversando com uma das nossas ovelhas aqui, e ela contando sobre o abuso que ela sofreu em um namoro. Em um namoro. E eu falei com ela, por que você não está ensinando as nossas meninas sobre isso? A evitar tal coisa. Se você fez uma caminhada e não foi tão boa, por que você não está ensinando? A pastora ensinando, ela ensina a minha filha. Para de olhar para o seu inimigo. Que prazer nós temos em saber que uma das nossas se perdeu, com a mesma história que a gente fez lá atrás, porque nós ficamos com a boca fechada. Então, um testemunho, quando eu libero o testemunho, senta aqui, filha, deixa eu te contar o que aconteceu. Deixa eu te dar o meu testemunho. Eu estou movendo sobre a vida da outra. Que não venha acontecer a mesma coisa que aconteceu sobre a minha vida. Fechando porta e abrindo porta. Porém, o Senhor me levantou. Isso é testemunho. Mudando a vida, ação, naquele momento. Então é por isso que eles compartilhavam com os filhos. Eles, como o povo hebreu, eles compartilhavam com os filhos as festas, a Páscoa, até hoje. Até hoje, quem acompanha vê. Por que até hoje a Páscoa, ainda a Páscoa nada tem a ver com coelhinho, amém? Amém? Então não ensine seu filho isso. Não ensine seu filho isso. Não alimente essas coisas que não tem nada a ver. O que é a Páscoa, pastor? Quando o povo foi liberto do Egito, olha que diferença. Por que até hoje, lá na época da Páscoa, ainda há toda uma festa para ser Jerusalém, a cidade toda movida para aquilo? Para quê? A festa de Purim, olha que interessante. Lembra de Esther? Com dia e hora marcado para o povo ser executado. E aquela mulher leva todo mundo a jejuar e a orar. E até hoje se comemora o dia de Purim. Não somos judeus, nós não vamos fazer essas festas. Não é esse o propósito. Não todos, porque tem alguns que a gente ainda faz sim. Festa de Pentecostes, mover do Espírito Santo. Mas nós não somos judeus. Mas é bom lembrar. E por que tem essas festas? Por que eles comemoram isso? Para se lembrar e para testemunhar o que o Senhor fez na vida daquele povo. Então quem vive aqui hoje, quem vive na geração passada, nada sabe sobre, mas aí vem a festa contando e abrindo espaço. Então você imagina chegar para um menino judeu e falar assim, ele com a vida toda travada, e falar assim, meu filho, deixa eu te contar uma história. O meu Deus, o nosso Deus, abriu o mar enquanto nós éramos escravos. Quando nós nos voltamos para Ele e pedimos, Senhor, tem misericórdia. O que eu estou deixando na vida do meu filho? Clama ao Senhor e Ele vai te libertar. Isso é testemunho. Aí vem a historinha do coelho. Clama ao coelho, que ele te dá ovo.
E a gente fica alimentando essas coisas. Isso não é para a nossa vida, queridos. É verdade. A gente anda na verdade. Então, não é apenas que eles venham aquela história cultural, não é só isso. Não é só isso. É assim que o poder da história, é assim que ele é liberado para a vida de cada um hoje. Cada um hoje, que nós vamos passar, meus amores. Daqui a pouco tem outro aqui. Falar, lembra da pastora Denise? Lembro não. Velho, muitos anos atrás estava aqui. Mas se lembrarem apenas de uma palavra que eu disse. Uma palavra. Um testemunho que você carrega consigo, com a tua história. Eu acho engraçado quando as pessoas chegam aqui, engraçado entre aspas, porque na verdade é bem triste, que a pessoa chega aqui, eu estou indo para aí, minha irmã, eu recebo muita gente liga, muita gente escreve, né? Eu estou indo para aí para ajudar a igreja, eu estou indo para aí. Aí chega aqui e fala, cadê? E não é que vai viver aqui dentro não, queridos. Cada um precisa trabalhar e ganhar seu dinheiro, ganhar sua vida. Você veio para crescer, você não veio para morrer. Mas cadê? Jair? Vai perdendo pelo caminho, a distância é muito longa? Eu estou indo para aí, minha irmã. Quantas pessoas, querido, a gente vê aqui, a gente vai aprendendo, né, Nai? Chega aqui com aquela carinha assim. Aí nós somos igreja viva do Senhor. O que você está precisando? E a gente ajuda. E depois, cadê? Foi para onde? E outro. E a gente não vai fechar o coração, não. Só que a gente vai ver a quem o Senhor mandar. Né, Paulo? Estamos aprendendo, né, Paulo? A não levar para casa todo mundo. A quem o Senhor mandar. Então, ouvir o que Deus fez no passado, abrir porta para Ele agir novamente no presente. Abrir as portas do presente. Sabe? Na vida de quem está ouvindo e também na vida de quem está falando. Sabe como é que fazia? Olha que interessante, irmão. Quando alguém conta, vê se não é assim a vida da gente. Quando alguém diz assim, estou com a dor nos pés, automaticamente a gente diz assim, já tive essa dor nos pés, um pouquinho maior, porque o meu joelho também doía. Não é assim que a gente faz? Não, um pouquinho mais grave, um pouquinho mais, a gente quer ter um problema maior do que o outro, automaticamente. Mas sabe como é que era aqui, quando eles contavam, quando tinha alguém doente, eles chamavam a pessoa, Davi, e falavam assim, conta, mas não é para contar as suas mazelas, não é para contar a sua dor no pé. Conta como que você já foi curado no passado. E a pessoa tinha que ficar contando do passado aquilo que ela já havia vencido. Conta, como é que foi? Como é que foi quando você chegou? Não, eu quero falar de hoje, da minha situação de hoje. O testemunho não. O testemunho era como é que você venceu no passado. Conta aí como é que você venceu no passado. Conta a doença que você venceu no passado. A gente quer contar de hoje. Não, deixa eu te contar aqui. Como é que você venceu no passado? E os doentes tinham que contar o que o Senhor fez no passado sobre aquela doença dele. Isso é testemunho. Então aquilo curava não somente a pessoa, mas aquele que estava ouvindo, quem estava falando e quem estava ouvindo. O êxito, a libertação do povo, mostrando aos jovens aquela pessoa atual, aquele que está ali festejando. Nós fomos livres. Sabe essa consciência de liberdade que ainda não temos? Que para a gente virou uma história, um filme, um mar se abrindo. Mas imagina você em Israel, amém? Porque nós vamos, amém? Vou sozinha? Amém. Se tiver aqui sozinha eu vou. Mas se tiver alguém mais aí, pode dizer um amém. Amém. A Ladi já disse, sozinha jamais. Porque nós vamos. Mas nós não vamos para passear, para ver. Se abrir um dia, abre de novo sobre a minha vida. Eu orei em frente àquele muro, queridos. Muro das lamentações. Aí você fica lá adorando o muro, nada disso.
nada disso. Mas é diferente. Até quando você ora dentro do quarto de hotel. Não adianta, não tem como dizer que não é. É completamente diferente. A presença brota. É só você abrir a tua boca. A presença brota. E lá de frente aquele muro eu pedi filhos. Não foi, pai? Mais tarde a Ladir foi também. Eu fui 2 vezes, a Ladir foi 2 vezes. Eu fui a primeira vez, eu e uma amiga, que a gente tem que andar com gente doida. Mais doida do que a gente. Não anda com gente normal, não. Anda com gente doida, que tem visão que você não tem. E eu falei para ela, vamos? E ela, vamos. Na hora, não pensa. E nós começamos a trabalhar para ir. Um sonho. Quando eu vi, estava eu e ela dentro do voo, indo para Jerusalém. E foi tremendo. E quando eu experimentei aquilo, andei pela cidade, é como se você estivesse andando dentro da Bíblia, entendendo que a mulher foi e tirou água do poço. Uma mulher tirando água do poço, você lê isso, não é normal? Só que quando você chega lá, você vê como é que a mulher tira água do poço. Ó, deu para o homem, deu para o camelo, essa mulher é doida. Essa mulher é doida, se fosse hoje não achava. E ela lá, ó. E aí você tem a noção daquilo que alguém orou, que não era pouco. Então tá lá, eu falei, Senhor, eu não quero ir sozinha mais, porque eu vou voltar. Mas eu quero que ela de volte comigo. Não deu outra. Não deu outra. A Ladir foi comigo, né? Um ano depois, 2 anos depois. 2 anos depois, estávamos eu e a Ladir lá, junto orando. No ano seguinte ele foi sozinho, queridos. Aí me abandonou. Mas vamos. Coloque esse sonho no teu coração em conhecer mais, em andar mais, em testemunhar no nosso tempo aquilo que o Senhor já fez. Então, queridos, pesquisando sobre isso, buscando no Senhor essas palavras, a palavra testemunho, que significava, em que dicionário hebraico, pesquisando lá também chamou a atenção uma outra palavra, lembrar, em memória de mim, lembrar. Da mesma forma, não significa simplesmente pensar, é muito mais do que isso, pensar sobre, lembrei, pensei sobre, quer dizer que eu lembrei, é muito mais, é algo do passado, inclui fazer o que está no teu pensamento. Eu acabei de falar de Israel aqui, não plantei uma sementinha sobre você? E quando eu lembro, qual é a minha vontade? Vou de novo. É ação de novo, é você lembrar, é trazer a memória e realizar novamente. É por isso que diz lá em Isaías 43, 26. Olha o que o Senhor fala. Faz-me lembrar, entramos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões, para que te possa justificar. E tem versões que falam, lembra-me. Para que o Senhor manda a gente lembrar Ele? O Senhor não é como homem. A gente, quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai esquecendo as coisas, né? Não tem ninguém mais velho aqui. Vou olhar para você. A gente vai esquecendo as coisas. Tem colocando ali, lembrei de fazer. O Senhor não precisa disso. Lembra-me. Por que Ele manda a gente lembrar? Ele tem juízo. Lembra do que eu já fiz na tua vida? Não muda nada nele, mas muda em você. Lembra do que eu já fiz da tua vida. Lembra-me, entre em juízo comigo. Fala comigo aqui, Renata. Fala comigo aqui, Robson. Divide comigo. Lembra. Entre em juízo. Olha só, entre em discussão comigo. Fala comigo. Lembra. É com base em algo dito, é com base feito no passado, para agir hoje. Lembra? Filho dá trabalho, amém? Ei, pode falar, gente, não é pecado não, filho dá trabalho. Amém? Está ouvindo aí, sabe? Dá trabalho sim. Mas a gente nunca pode esquecer o quanto nós choramos para tê-los. O dia do nascimento, a alegria do nascimento. Sim, dá trabalho. A Renata ainda vai colocar Agora eu lembrei do vídeo. Aquelas 3 pulando assim, ó.
Porque muitas das vezes a gente blasfema aqui, ó, numa hora de... Lembra-te, entre em juízo comigo. E se estiver te dando trabalho, você vem para o altar e entrega aqui no altar, porque foi Ele que gerou, foi o Senhor que me deu. Foi o Senhor que me deu. Não, mas está te dando muito trabalho, não interessa, não importa, é meu. Lembrando do dia que nasceu, lembrando que eu orei para ter. Lembrando da alegria do nascimento. Lembrando dos ensinamentos que eu dei. Lembra Ele uma promessa. Mexe com a minha fé e não mexe com o meu Deus. Ele continua o mesmo. Mas quando você vem lembrando, trazendo memória, entra em juízo comigo, fala: Senhor, o Senhor que me deu. Quando você abre um negócio e as coisas não vão tão bem, oh meu Deus, lembra, Senhor, o sonho que o Senhor me deu. Lembra do primeiro dia, lembra como eu abri, lembra da alegria que eu tinha, para onde foi parar, lembra-me. Lembrar Ele é uma ação do presente, querido, que foi prometida na tua palavra, está lá na palavra. Deus lembrou-se de Ana. Lembra de Ana, que não podia gerar, que sofria com Penina? 1 Samuel 1,11, eu quero ler isso. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, olha só, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, olha como é que ela é precisa, um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a tua cabeça não passará navalha. O que ela está dizendo aí? Ele será nazireu, um filho com a vida consagrada ao Senhor. Não é me dar por dar, mas se o Senhor se lembrar de mim, eu vou pegar esse menino, eu vou devolver ao Senhor. Sim, ele vai ser nazireu. O que é nazireu? Não vai raspar a cabeça, será consagrado ao Senhor por toda uma vida. Em Êxodo 2:24, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da tua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua punição, o povo escravo. Qual é a escravidão que você está vivendo hoje? Qual é a nossa limitação? Deus não se esqueceu dessas pessoas. Há uma aliança, há uma promessa, há uma aliança com a tua casa. Quando você faz uma aliança com Deus, é eu e minha casa, amém? Então tem um filho nosso que está assim. Lembra o Senhor. Lembra o Senhor, antes de ser meu, é seu. Para Deus se lembrar, é chamada a ação. Quando você diz, lembra, Senhor, chama a ação de novo. Seu testemunho, sua história. Davi declarou seu testemunho. É engraçado a história de Davi, porque ele chega perante Saul, e Saul tenta vestir a roupa dele. Lembra da história? Não quero contar a história toda, mas a roupa não serve. Aí o que você vai? O que você vai levar para a guerra, Davi? Um cajado, uma funda, umas pedras. É isso que eu vou levar. Eu falei, mas isso aí não é material de guerra. Um cajado não é material de guerra. O que Saul queria dar para ele realmente era de guerra. Uma lança, isso é de guerra. Aí eu fui estudar mais sobre isso. No cajado dele, queridos, no cajado dos homens, eles costumavam a colocar ali, qual é o nome? Quando você talhar o seu testemunho. Quando você vai para a guerra, o que você nunca pode deixar de levar é o testemunho daquilo que Deus fez. E com certeza estava lá no cajado dele talhado um urso morto, um leão morto. Para que você se lembre. Não era apropriado. Aquilo não é apropriado para a guerra.
E o que era apropriado para a guerra não servia para ele. Mas aquele cajado talhado, o que está escrito no seu? O que está escrito no seu cajado? Alguns estudiosos dizem que Davi, se não são todos, mas alguns defendem essa história, defendem essa ideia, de que Davi era um filho bastardo, um filho que Jessé teve fora do casamento. Por que isso, pastora? Porque diz, em algumas também versões chamam ele de filho mais novo, e o filho mais novo ali, o que quer dizer ali, é o não desejado, é o não provável, o não desejado. Mas ele não se deixa também, a gente vê isso lá em Salmos, que ele não deixa que isso seja o propósito da vida dele. Quando você vai para a guerra com o seu cajado talhado, eu fiquei pensando nisso e eu pensei, o que será que eu tenho que colocar no meu cajado? Porque quando eu for para a guerra, no meu cajado não pode faltar. Um dia eu fui estéril e não gerava. E quando você é estéril em tudo. Isso está no meu cajado. Mas logo depois está escrito, de você nasceu 4. A estéril teve 4. Então a esterilidade não faz parte da minha vida mais. O que está escrito no teu cajado na hora da guerra? Porque você vai precisar levá-lo. Você vai precisar lembrar e testemunhar do que o Senhor já fez sobre a tua vida. Não, pastor, eu vou levar os meus estudos, meus livros, amém. A minha sabedoria humana, amém. Mas na hora da guerra, você sabe que isso aí não te vale de nada. Quando o casamento está pronto a ruir, isso aí não te serve de nada. Quando o teu filho está querendo ir embora de casa, isso aí não te serve de nada. Quando o seu filho está viciado, isso aí não te serve de nada. Mas o seu cajado, a tua história, o seu testemunho é que vai ser usado. Então, a gente vê lá em 1 Samuel 17, 38, que Saul veste Davi com a armadura, que é realmente de guerra. É errado não, só que não é para ele. Isso aí não é para mim. Não sei nem andar com isso. A palavra diz que ele diz assim, eu não sei nem andar com isso. Não era sua, não tem nada a ver com o seu testemunho. Então não adianta você querer colocar coisas. Ele pegou seu cajado, suas 5 pedras, né? Coloca na sua funda e se aproxima do gigante. Em 1 Samuel 17, 40 a gente lê assim: em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se dos filisteus. Sim, é com o seu testemunho, é com o teu cajado que você vai encarar. Também não vai esconder, porque havia dias o inimigo chegando e afrontando todo aquele povo. Dias, tem um homem aí não? Ah, se tivesse pelo menos um homem. E ninguém, todo o exército corria. Porque Davi se equipou com um cajado e com pedras. O que ele se equipou com isso? Então eu já falei com você, no cajado de Davi, sem dúvida, estava lá o desenho. Um urso morto, seu testemunho, a sua história, suas vitórias. Em nome de Jesus. Lá com certeza estava escrito, Deus é o meu Pai. Ele me livrou. Deus é o meu Pai. Em nome de Jesus. Escolha hoje. Escolha hoje. Davi era alguém que vivia à margem da sociedade, se aqui a palavra de alguns estudiosos diz. E a gente vê isso quando ele vai falar com o irmão, quando ele chega perante todos lá no exército, está lá o homem gritando, e quando ele chega, ele fala, o que o rei falou que daria? E logo chega o irmão dele e diz assim, você, seu presunçoso, é você, conheço o teu coração. Essa noite eu sonhei com isso. Preparando essa palavra, eu sonhei com isso aí, eu conheço o teu coração. E alguém me dizia assim, ninguém conhece o teu coração, a não ser o Senhor.
Às vezes a gente olha para a cara da pessoa e diz: está triste, está ruim, está bom, está feliz, está alegre, está perdida. Pelo rosto você acha que conhece o coração. Você não conhece o coração de ninguém. E ninguém conhece o seu coração. O Senhor conhece o nosso coração, assim como conhecia o coração de Davi. Pega lá para mim. Cadê Emanuel? Eu queria, na manhã de hoje, lembrando, se enchendo desse testemunho, em memória de mim, que a gente ceasse novamente hoje. Nós vamos cear, lembrando o que o Senhor fez sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Não lembrando como algo passado, mas abrindo oportunidade para Ele agir hoje. Amém? Aleluia. Ajuda esse irmão, filho, por favor. Eles vão estar servindo você e você vai ficando de pé e vai trazendo à memória, Senhor, aquilo que o Senhor já fez. Pode servir, queridos, pode servir. Vão pegando e vão ficando de pé. Lembra-se também da ceia, da comunhão. Lembra-se disso. Em memória de mim, por mim alguém morreu, alguém foi na cruz. Em memória de mim, quando participo da ceia, do pão e do vinho, estamos crendo e fazendo com que Deus haja novamente. E com essa palavra aí, aqui na tua mente, que eu quero que você tome, faça de novo, Senhor. Um dia o Senhor já agiu sobre a minha vida, faça de novo. O sangue ainda está falando. Na verdade, o sangue ainda grita. Não é algo comum. Em nome de Jesus, a morte, a vitória liberada novamente. E é por isso que nós vamos cear hoje. Não é dia de ceia, pastora, mas é dia do Senhor mover sobre a minha vida de novo. Ah, Senhor, aquele sonho, o Senhor já liberou outras coisas, o Senhor pode liberar. Você está abrindo a porta para Ele fazer novamente. Aleluia, faça a tua oração ao Senhor. Libera palavras novamente. Daquilo que você já viveu, foi tão bom. Eu senti a tua presença naquele dia, naquela hora, aquele livramento. Meu Deus, que só o Senhor poderia fazer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai falando com Ele agora. Lembra o Senhor, entre em juízo com Ele. Lembra o Senhor. Lembra o Senhor. O Senhor não mudou, eu mudei. Eu abri mão, mas hoje eu me volto ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Toma a tua igreja. Faltam poucos dias para acabar o ano, Senhor. Mas aquilo que chegou hoje aqui, travado, que eles saem daqui libertos. Aquilo que ainda não alcançamos, ainda esse ano, Pai, que venhamos alcançar. Não pela nossa própria força, mas hoje o Senhor. Lembra, Senhor, do nosso testemunho. Lembra-nos, ó Pai, o nosso testemunho. E faz de novo sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor seja contigo em todo o tempo. Ao entrar em qualquer lugar, seja abençoado. Ao sair, recebam as bênçãos, em nome de Jesus. Lembrando que a Isa está nos esperando ali para cantar um parabéns para ela. Amém? Vamos passar lá, vamos dar um parabéns para a Isa. Aleluia. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por você vir. Mas você não está aqui a passeio. Conte o teu testemunho. Vão e vençam. Agora com vontade. Vão e vençam. Em nome de Jesus.